acho que todo mundo que curte filmes de super-herói sabe que o James Gunn é o novo manda-chuva da DC. O cara tem a missão de construir o novo universo compartilhado cinematográfico da empresa para combater a Marvel. E a gente sabe que o James Gunn tem ótimas ideias. Só que ele pode estar cometendo o erro que outros diretores cometeram para construir esse universo: apoiá-lo em 2 alicerces, Batman e Superman. E tá tudo bem, eles são excelentes personagens. Só que existem outros personagens que nunca foram explorados ou que foram pouco explorados e que mereciam estar nesse universo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Editora, roda a vinheta. Fala, galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Todo mundo sabe, né, que quando o assunto é filmes de super-herói, a Marvel domina. Desde a criação, né, do universo compartilhado da Marvel com o lançamento do filme do Homem de Ferro. Isso fez com que a empresa virasse uma potência no que diz respeito a filmes de ação, fantasia, nesse nicho de super-heróis. Só que não muito antes disso, a Marvel estava muito ruim das pernas, chegando quase à falência. Muita gente não sabe, mas quando a Marvel estava próximo desse momento de falência, ela vendeu, né, os direitos do Homem-Aranha para a Sony e vendeu os direitos do Demolidor, do Quarteto Fantástico e também os direitos dos X-Men para a Fox. Isso em 1994. Já em 2009, a Disney comprou a Marvel. E pouco tempo depois, em 2019, ela comprou a Fox. Mas até aí, a Disney já estava fazendo sucesso desde o lançamento do filme do Homem de Ferro em 2008. E depois, né, se estendeu esse sucesso até 2019 com o Ultimato. E embora ela esteja hoje decepcionando a galera, ela segue sendo uma referência nesse segmento. Mas durante os anos 70 e durante toda a década de 90, quando a gente pensava em referência de filmes de super-herói, era na DC que a gente pensava. Afinal de contas, o case de sucesso era incrível. Em 1978, saiu o filme do Superman, do Christopher Reeve, que rendeu 4 filmes. Em 1989, o filme do Batman, do Tim Burton, com o Michael Keaton fazendo o papel do Batman, que até hoje é considerado um dos melhores filmes do Batman de todos os tempos. E galera, é sério, não existia nada igual aquilo na época. E depois disso, nós tivemos Batman Forever, em 1995, com o Val Kilmer. E então veio o pior filme do Batman de todos os tempos, Batman e Robin, de 1997, com o George Clooney e o Chris O'Donnell fazendo Robin. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque é exatamente como o James Gunn está construindo um novo universo. Em cima do Superman, por conta do filme Superman Legacy será lançado, e também por conta do Batman, né? Afinal de contas, já existe aí roteiro e previsão de início das gravações do Batman Brave and Bold. Tudo bem que você vai contar uma história diferente, mas são os 2 personagens que estão encabeçando. E isso é fácil de entender o porquê. Afinal de contas, quando a gente pensa em Batman e Superman, cara, eles começaram a porra toda, entende? São os heróis referência. A gente pensa assim, no melhor super-herói em combate, você pensa no Batman. Você pensa num super-herói forte. Claro que hoje a gente tem os animes, mas quando você pensa em força, poder, vem o Superman na cabeça. Então é lógico que ele iria começar dessa forma. Porém, existem outros heróis na DC que já poderiam ser mencionados, que estariam em projetos, até para hypar um pouco mais o público. Afinal de contas, a gente ouviu um anúncio falando de Doomsday que vai ser lançado em 2026. E por enquanto a gente só tá ouvindo ali Superman Legacy, uma coisa ou outra sobre o Batman, mas ainda sem casting. Então, e aí, quando que isso vai acontecer? Então tem heróis que eles já poderiam estar sendo divulgados pra gente já começar a hypar um pouco. Mas claro, antes da gente começar, não esquece de deixar o like, isso tá ajudando muito a movimentar o algoritmo, nosso canal tá crescendo e é graças a vocês. E se você ainda não é inscrito, já clica aí, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida lá no Instagram e segue a gente, @canal_Resenha Geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no canal, conteúdo novo toda quarta-feira. Lanternas Verdes. Em 2011, nós tivemos um filme do Lanterna Verde, que na época foi protagonizado pelo Ryan Reynolds, que hoje em dia faz o Deadpool. Embora o filme não seja um dos favoritos dos fãs da DC, eu confesso que eu curti o filme.
Na verdade, galera, eu achei sim, né, que teve excesso de CGI e que eles poderiam ter caprichado um pouco mais no Parallax. Mas a história em si, o humor do personagem, a atuação do Ryan Reynolds e a forma como ele utilizava os poderes, eu achei bem interessante. Mas mesmo assim, o filme foi um fracasso e até hoje o Ryan Reynolds faz piada com ele mesmo a respeito desse filme, que é um papel que ele meio que se arrepende de ter feito. Só que o lance, galera, é que o Hal Jordan é um dos Lanternas Verdes mais conhecidos. Ele é uma lenda atualmente em Oa, né, que é ali onde, né, os Lanternas se reúnem. E ter esse personagem no DCU é muito importante pra gente começar a expandir um pouco mais a parte espacial da DC, que é muito pouco explorada até hoje em dia. A Marvel fez isso muito bem com Guardiões da Galáxia. E não vamos esquecer que cada um, né, dos Lanternas Verdes, cada um dos membros, são responsáveis por proteger um determinado sistema solar ou uma parte da galáxia. Então são personagens que estrategicamente seriam muito interessantes. E até saiu algumas notícias que algo relacionado às Lanternas Verdes já teria sido aprovada pela DC Warner e que se trataria de uma série. E que essa série vai ter ligação com filmes da DC, literalmente fazendo universo compartilhado. Como hoje, né, importaram o Demolidor que era da Netflix, trazendo esse Demolidor pro UCM. James Gunn quer fazer a mesma coisa utilizando as séries. Coisa que não foi explorada durante o projeto, né, de criação do universo compartilhado da DC, quando estava na mão do Zack Snyder. E há quem diga, né, que eles já estão no momento de casting, né, da escolha dos personagens para poder começar a produção da série, e que seria uma série onde um Hal Jordan mais velho, já cansado, que já travou muitas batalhas, estaria, entre aspas, meio que treinando um jovem John Stewart, né? E se o rumor estiver correto, o Josh Brolin, que fez o Thanos na Marvel, estaria sendo cotado para ser este velho Hal Jordan. E a série meio que se passaria em formato de investigação, como se eles estivessem vindo para a Terra ou em algum lugar da galáxia investigando um assassinato, investigando algumas coisas envolvendo, né, alguma criatura do espaço. E o rumor ainda indica que nomes como John David Washington, Chris Pratt e até mesmo Glenn Powell estão sendo cotados. Vamos ver como é que isso vai acontecer no futuro. Arqueiro Verde. O ator Stephen Amell fez um excelente trabalho interpretando o bilionário Oliver Queen na série Arrow. Ele tinha o físico, ele tinha os movimentos, ele tinha o ímpeto do herói, e a série foi muito bem escrita e muito bem dirigida. O problema daquela série é que ela é boa até a 3ª temporada. Depois acaba virando, sabe, uma série romântica, onde focam menos no herói e focam muito mais no relacionamento entre o arqueiro e a Felicity Smoke. Outra coisa que fez com que a série caísse, né, em descrédito com o público é quando começou a fazer crossovers. E sim, tinham séries muito boas. A série da Supergirl era legal, a série do Flash era legal, a do Arqueiro era muito bacana. Só que tinham séries que não eram tão boas assim. A série do Raio Negro não era legal, Clark Lewis, ou Lewis e Clark, não lembro como é que era o nome, não era. Aliás, Superman Lois não era tão boa assim também. E quando eles começaram a unir isso com Legends of Tomorrow, ficou confuso. Porque para você entender o que estava acontecendo na série, você tinha que assistir as séries que eram legais, e isso tá tudo bem, só que você tinha que assistir as séries ruins também. E aí o pessoal foi perdendo a graça, e uma hora parou de curtir. E a série teve 8 temporadas que se arrastaram para poder ser concluída. Já Flash acabou entregando um pouco mais, né, trazendo histórias mais legais, e o carisma do Grant Gustin, que fazia o Flash, era muito interessante também. Até um pouco maior do que o do Stephen Amell. Agora, já para essa nova construção do James Gunn, eu acho que seria interessante trazer um Oliver Queen. Claro, talvez uma história de início, mesmo que a gente já tenha visto aquilo na série, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante que seria um outro vigilante da DC muito bom. É um personagem habilidoso, é um personagem que utiliza flechas, e vamos lá, era legal ver o Gavião Arqueiro dentro dos Vingadores. Claro que quando fizeram a série do Gavião Arqueiro, a série ficou péssima. Eu já falei isso em outros vídeos, parecia que ele estava enfrentando os ladrões do Esqueceram de Mim. Só que em Arqueiro dá pra você trazer profundidade, deixar a série um pouco mais sombria. E claro, não focar só no romance. Legal ter um romance, faz parte. Mas eu acho que é muito mais importante você focar no desenvolvimento daquele herói.
Afinal de contas, até pra quem assistiu Batman, o Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, que é um dos melhores desenhos da DC, na luta entre o Batman e o Superman, o Arqueiro Verde tem uma participação muito importante. Então acho que seria um herói muito legal pra trazer e que a gente ainda não viu nas telonas em longa-metragem. Zatanna. Sendo filha do lendário mágico John Zatara, Zatanna é uma ilusionista muito poderosa no universo da DC. Em vários momentos, ela fez parceria com o Senhor Destino e com o próprio John Constantine, com quem ela já teve um envolvimento emocional. E só para vocês terem uma ideia, ela é especialista em ocultismo, telecinese, controle elemental, viagem dimensional e, gente, por aí vai. E ela é um membro muito importante da Liga da Justiça Sombria, que geralmente investigam, tratam, enfrentam, ameaças ali um pouco mais místicas, um pouco mais obscuras dentro da DC. Ela é uma personagem muito interessante e eu acho que seria uma excelente escolha trazer ela para DC, porque a Marvel tem os Vingadores. Além da Marvel ter os Vingadores, agora ela está explorando o Quarteto Fantástico, que vai ser lançado no ano que vem. A gente tem os Guardiões da Galáxia, existem equipes ramificadas. Então você trazer uma Zatanna, começar a criar ali alguns casos mais darks da DC, como a gente via antes na Vertigo, como a gente lia em Hellblazer, eu acho que é uma coisa que a DC ainda não explorou muito bem. E acho que poderia ser aproveitado, até pra gente justificar uma série de coisas. Na DC existem muitos demônios que podem ser utilizados como vilões e são ameaças muito perigosas. Então você tendo essa galera ali, já seria uma forma de implementar uma ameaça a nível Superman, uma ameaça a nível Shazam, que colocariam esses caras pra deitar. É diferente de enfrentar um Lex Luthor, por exemplo. Então esse tipo de entidade tá no mesmo patamar de poder que você enfrentar um Brainiac, que você enfrentar ali um Darkseid. Então eles são uma ameaça real de destruição em massa, ou de grandes problemas. Só que, claro, é muito importante a gente pensar como vai ser construída essa personagem. A gente já viu a construção de personagem feminina sendo feita de forma errada, como foi feita em She-Hulk, como foi feita em The Marvels, por exemplo, onde você cria uma personagem e junto você traz um discurso que o fã do quadrinho, ele não tá afim de ouvir, ele não tá afim de discutir aquilo enquanto ele assiste um filme. E tudo bem, eu entendo que existe ali uma certa falta, de Você tá dando trabalho, Capitu. Eu entendo e concordo que alguns roteiristas não dão o mesmo espaço para personagens femininas que elas mereciam. Mas quando dão esse espaço, eles acabam fazendo de forma errada, ou levantando alguma pauta ideológica, ou trazendo algum discurso sociopolítico. Gente, o fã do quadrinho quer ir lá, ele quer ver uma personagem badass, ele quer ver um personagem badass. Então, se for fazer uma construção, que seja parecida com a que foi feita em Mulher Maravilha, da Gal Gadot. Porque ela tem autonomia, ela faz parte da liga, ela é respeitada na liga. Ela é uma personagem foda, ela é uma personagem empoderada. Então é dessa forma que a atitude da personagem já passa a mensagem. Ela não precisa ser arrogante, ela não precisa querer ser mais do que os outros heróis. É aquele tipo de personagem que o próprio protagonista, de repente, se ela estiver participando do filme de outro lado, vai falar, cara, essa mina é boa. Então, acho que a Zatanna, a forma de construir ela pode ser muito interessante e ela pode enriquecer muito o universo cinematográfico da DC. Lobo. Aqui tá um personagem que eu acho que a maioria dos fãs da DC tá pedindo, há muito tempo. Acho que tá na hora da DC ter um personagem escrotão, saca? Um personagem falastrão, um personagem que causa problema, que ele é um anti-herói, sabe, sisudo, mas ao mesmo tempo tem um senso de humor ácido, pra ter um contraponto com o Deadpool. A gente viu o sucesso que Deadpool fez no primeiro filme, no segundo filme, e em Deadpool e Wolverine. E a DC tem um personagem no mesmo nível, no mesmo calibre, e que não tá sendo explorado. E não me levem a mal, quando eu digo escroto, eu não tô falando mal do personagem. Eu tô falando que ele é igual ao Deadpool. Ele não tá nem aí pra nada, entendeu? Ele quer viver a vida dele. E nos quadrinhos, ele é o único sobrevivente do planeta dele. Ele fala palavrão, ele arruma problema, ele é sádico, ele é sarcástico, tem humor ácido. Só que ele também é muito carismático. E quando a gente pensa nas habilidades do Lobo, aí a coisa fica ainda melhor. Ele é imortal, tem uma força bruta absurda,
quase num nível Superman. Ele tem um fator de cura aprimorado, melhor do que o do Wolverine, melhor do que o do Deadpool. Adora sair na porrada. E claro, uma coisa que não pode ser deixada de lado. Ele é muito inteligente, ele não é só um brucutu. Então ele é uma mistura de roqueiro com Wolverine, com Deadpool, que é maravilhosa. Agora, uma coisa que eu acho que a DC falhou foi quando foi pra criar o Aquaman, eles terem escolhido Jason Momoa. Porque pensa só, você trazer um Jason Momoa sendo um lobo. Cara, literalmente o ator não precisa se esforçar, porque as atitudes o ímpeto, o jeito de agir do lobo é muito Jason Momoa. Aquela coisa de gritar, aquela coisa de fazer graça, aquela coisa, sabe? A presença dos dois é muito parecida. Então acho que eles deveriam ter explorado isso antes. Porém, agora como tá tendo esse reboot no universo, é a chance do James Gunn acertar, de repente trazer um lobo que poderia até aparecer ali. Lembra que eu falei dos Lanternas Verdes? Espaço, afins, já poderiam encontrar com o cara. E seria uma boa oportunidade de introduzir o personagem no universo cinematográfico da DC. E com certeza, se bem feito, rende bilhão. John Constantine, beberrão, vigarista, mulherengo, sarcástico e, claro, muito poderoso. Esse é John Constantine. Um dos principais, se não o principal membro da Liga da Justiça Sombria. E eu sei que a forma como eu estou descrevendo não parece muito aquele John Constantine que a gente viu no filme de 2005 com Keanu Reeves. Mas é porque realmente não é. O verdadeiro John Constantine, ele é muito mais poderoso, as histórias são muito mais empolgantes, ele é muito mais enigmático, muito mais profundo do que aquilo que a gente viu no filme de 2005. E eu ia ficar muito feliz de ver ele vindo, criando, né, ali, começando a implantar esse universo mais dark da DC, trazendo o Félix Fausto, Morgana Le Fay, a própria Zatanna que eu citei anteriormente. Cara, dava pra ter muita coisa bacana a respeito disso. Trazendo um lado um pouco mais terror da DC. Né? Como eu falei, é algo que eles não estão explorando. E o John seria o cara certo pra isso. O John, ele tá num nível de poder absurdo, estilo Doutor Estranho. Só que envolvendo não só uma parte mística, livre, claro que tem também. Só que, sabe, aquele lance meio demoníaco. Eu acho que falta um pouco disso. Pra quem já leu Hellblazer, ou pra quem, né, conhece ali os quadrinhos da DC Vertigo, é outro tipo de quadrinho, não é coisa pra criança. A gente tá falando de um personagem que interage com o Michel Demiurgos, ou Miguel Demiurgos, né, que é o irmão do Lucifer Morningstar, os dois filhos da criação, vamos dizer assim, que são personagens imensamente fortes. Claro que, assim, a gente ouve rumores de que o Keanu Reeves não desistiu de continuar este projeto na DC, né, e de trazer ali um Constantine 2, mas ia se descaracterizar do primeiro, ia ficar esquisito pro segundo. Então, a gente quer um novo John Constantine, sabe? Trazendo ali uma história de origem que foi pouquíssimo explorada no filme de 2005, só com alguns flashbacks. É importante conhecer um pouco mais sobre o Cineverso, que a DC não explora de jeito nenhum. E eu adoraria ver isso no cinema. E, de novo, como eu mencionei no herói anterior, se por um acaso isso for bem feito, é filme de bilhão e filme de franquia. E ainda mais juntando com os outros heróis que serão agregados, dá pra passar a Marvel. Mas e você? Também acha que a DC é muito mais do que Batman e Superman? Quais outros heróis você gostaria que a DC trouxesse para essa nova fase? Ou você é daqueles que acha que a forma como sempre foi construída é a forma que tem que ser? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece, deixa o like, compartilha com um amigo, que isso tem ajudado o nosso canal a crescer, tem movimentado o algoritmo e tá dando uma excelente força pra gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!